Hoje a gente está aqui com o Elias, do time de implantação, tá? E a gente vai conversar um pouquinho. Elias, eu não sou o cara que apresenta ninguém, cara. Acho que é interessante você se apresentar. Quem que é o Elias, o que come, onde dorme e assim por diante. Vai ser legal você falar sobre isso, beleza? Fala pessoal, beleza? Meu nome é Elias, sou analista de implantação aqui no Mais de 5, tá? Originalmente eu sou analista de implantação, mas momentaneamente eu tô na fase do pós. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre o que é o pós-implantação, mas basicamente é o processo depois que a gente termina ali a fase de treinamentos, a fase ali de configurações do sistema. Tenho 24 anos, estou 1 ano e meio aqui no Mais de 5, tá? Mas já trabalho com implantação há pelo menos quase 4 anos. É, Tem algumas graduações ali na parte um pouco mais administração, parte de processos. Hoje que eu estou atuando também na área de tecnologia, é legal que agora eu tenho um conhecimento mais técnico e também estou buscando adquirir mais isso, né? Porque implantação nada mais é do que uma ponte entre parte técnica e a parte prática mesmo, que é a operacional ali do cliente. E cada dia mais aprendendo. Sou aqui do interior também, estou aqui no escritório de Rio Claro, então é legal a gente poder falar um pouco sobre isso, que é um time grande, mas é um time que está bem dividido, então a gente tem duas frentes aí, e é um pouquinho sobre mim, beleza? Top. Elias, eu acho interessante você trazer o que o processo de implantação na prática, sabe? Além do processo de implantação, onde que o colaborador entra nessa esteira, onde você tá nessa esteira, tudo vai ser interessante você trazer pro pessoal, certo? Boa, legal. Cara, o processo de implantação é, é legal que a gente consegue definir ele de duas formas. Eu consigo falar ele um pouquinho mais técnico e Boa. eu consigo falar ele também de uma forma um pouco mais prática. Eu brinco porque assim, eu falo que até hoje minha família não sabe com que eu trabalho. A minha também não. Exatamente. Cara, e é legal que, tipo, toda vez a gente se reinventa e tenta explicar de alguma forma, tá? Uhum. Mas, basicamente, o processo de implantação, acho que de forma bem simples, é a gente dar o treinamento, a gente configurar parametrizar o sistema do cliente, Uhum. tá? E garantir com que eles tenham capacidade de usar sozinho. Certo. Então, basicamente, não é só configurar o sistema, porque não adianta se o cliente não souber mexer. Uhum. Não é fazer um treinamento também muito simplório, porque o cliente não vai entender o que está acontecendo, e Perfeito. aí ele também vai ter acesso a outras informações, ele pode ficar confuso depois. Então, basicamente, é a junção desses dois pilares, beleza? Tá bom. E perguntando assim pra você, qual que é quando você olha no geral, qual que é o maior desafio técnico que vocês têm olhando pra essa parte de implantação, sabe? Que costuma travar esse processo inteiro? Que isso é interessante você trazer pro pessoal ver, sabe, essa visão. Cara, legal, boa pergunta. Então, o processo de implantação, acho que eu consigo definir de forma bem prática assim. É, Sobre a parte que eu entro, né, então é legal que eu tive uma experiência na implantação, onde que eu pude pegar do início ao fim, né. Uhum. Então quando eu falo início ao fim, o processo de implantar e o processo de acompanhar o cliente implantado. Certo. Eh, a implantação, então eu já tive diversos cases ali, no qual eu participei de tanto treinamento, tanto configurações, e agora no pós, eu também participo daquela vida que o cliente tem com a gente de 2 meses, né, onde ele é acompanhado, e é uma fase extremamente importante também, porque é onde a gente vai garantir que o cliente não só esteja ativado, mas que ele continue ativado e engajado. E isso vai permitir com que a gente faça uma passagem de bastão para o CS, e o cliente continue, além de utilizar, além de saber utilizar a ferramenta, ele continue feliz e satisfeito com o que ele já está recebendo aqui do Magis. Top. E aí, olhando pra isso tudo, Elias, qual que é o maior desafio técnico que vocês já enfrentaram assim, na hora de implantar um cliente, sabe? Do ponto de vista de relacionamento, o que costuma travar esse processo inteiro nessa implantação? Cara, eu acho que um dos maiores desafios nessa parte, basicamente, é a gente trazer muito a questão de uma transferência de processos. Por quê? Uhum. Eu particularmente, eu brinco muito que, assim, a gente troca, durante a implantação, a roda do carro andando. Sim. Então, o cliente hoje, ele tem muitas vezes um processo não somente de cadastro de produtos, de criação de SKU, de publicação e expedição, e a gente pega esse processo dele e a gente adapta dentro do nosso processo. Então, a gente traz N ferramentas, eu brinco para o cliente que é assim, o Magis é como uma tela em branco. Então, ele tem muitas opções para sim construir o processo desde a chegada do produto na loja até a expedição e envio para o cliente. Só que aí a gente precisa encontrar, né, esse equilíbrio entre o que ele já está acostumado a fazer e o que o Magis oferta. E a gente também, como implantação, um dos nossos desafios é esse, exatamente, a gente entender o cliente, entender a dor dele, entender como o nosso sistema funciona e falar, cara, talvez o melhor caminho seja esse. E aí, isso também garante que a gente traga satisfação para o cliente durante o nosso trabalho.
Top. E olhando nisso tudo, né, qual que são os erros comuns que os sellers costumam ter nesse processo, sabe? O que que você vê de, beleza, a implantação tá acontecendo, tudo certinho, o que que é um erro comum que acaba acontecendo? Egídio, eu acho que de erro comum, a gente não se depara com muitas coisas, mas existe um erro específico que ele tem muita consequência pro processo de implantação, ou melhor, pro processo de pós-implantação e para a vida útil do cliente aqui dentro, que é a importação de anúncios. Boa. Por quê? A gente se depara com o seguinte cenário: muitos marketplaces, eles têm SKUs internos, eles têm formas de gerir os produtos, formas próprias de gerir o Hum, produto, né? E o cliente também tem o próprio controle interno. Então, quando a gente chega ali na fase do kickoff, que a gente precisa fazer a importação desses anúncios, se a gente não tem uma padronização bem definida, se a gente não tem um processo de como vai ser seguido, a partir daquele momento, isso vai trazer algumas dificuldades durante a implantação, o pós e aí a utilização do sistema. perfeito. Então, a gente trabalha muito para o cliente entender como funciona, porque a gente, como implantador, a gente sabe, mas a gente precisa pegar todos esses cenários e juntar em um só, Hum. para que ele possa fazer essa importação e aí ter muita fluidez depois nos processos ao longo ali do processo, ter muita fluidez no processo ao longo da implantação. Top. E já teve algum caso engraçado, Elias, ou até um erro durante uma implantação que acabou virando um aprendizado nesse processo inteiro que você lembra aí? Cara, eu já tive um caso engraçado. Boa. E aí foi legal que eu criei até um sisteminha próprio. Para quem já fez implantação, a gente sabe que tem como fazer a importação de anúncios, inclusive mantendo nesse sistema, Tô ligado. de duas formas, por planilha e em tela. Eu gosto muito de fazer por planilha, só que assim, a gente trabalha com sellers enormes que tem uma quantidade muito grande de anúncios. E às vezes fica mais viável fazer por planilha. Então já aconteceu de fazer o processo de importação, a gente acabar subindo uma planilha errada, Hum, e aí tem que refazer o processo. Então sim. a gente tem que limpar do banco de dados ali e refazer. Então eu criei um fluxo próprio ali de sempre subir uma planilha em branco para limpar os campos de SKU, para aí sim depois eu subir a planilha correta e ter certeza que assim, tudo que tá ali tá preenchido. Sim. E aí não tem nenhum problema depois ali pra frente. Então, foi uma dorzinha que eu encontrei ali no meio do caminho. Eu falei, cara, talvez eu criando um processinho por trás possa melhorar tanto pro cliente quanto pra gente como a implantação para dar suporte depois. Pô, é importante, né? É justamente essa noção do que você pode melhorar no processo inteiro para vocês é extremamente importante. E, meu amigo, durante a implantação, por ter vindo do time, eu sentia muito isso, né? Que existe aquela pressão por ativar rápido o cliente ali na outra ponta. Precisa acontecer isso. Como que vocês equilibram? Como você, principalmente, equilibra essa necessidade de ativar rápido com a necessidade de entregar qualidade e estabilidade para o cérebro do outro lado, sabe? E principalmente a qualidade ali da implantação. Como que você vê isso no geral? Cara, é uma questão que assim, você já foi implantador, né? Uhum. Então a gente meio que tem uma competição ali interna da gente sobre como a gente pode entregar um bom trabalho e entregar também em quantidade. Sim. Só que assim, hoje na implantação a gente tem priorizado muito a qualidade. Top. Então, não adianta eu fechar 20 implantações no mês, só que assim, desses 20 só 10 clientes sabem usar. Uhum. Desses 10 que sabem usar, só 5 terem uma vida útil, terem uma vida mais longa aqui dentro do Magis, né? De realmente se engajar com um projeto. Sim. Então, o que que a gente tem feito muito? A gente criou um novo processo, no qual a gente conseguiu dividir muito bem, parametrizar muito bem quais são as fases, quais são os treinamentos, em que momento o seller vai aprender aquilo, Sim. para que a gente possa organizar tanto a nossa agenda quanto a agenda do cliente. E aí a gente conseguir trabalhar. Então, primeira reunião a gente vai trabalhar um tema, segunda reunião a gente vai trabalhar o segundo tema, da segunda para a terceira a gente precisa ter uma pausa, beleza? Quanto tempo vai ser essa pausa? Sim. Então esse processo de definir muito bem as etapas da implantação é o que garante tanto a rapidez Hum. quanto também a qualidade, porque a gente sabe que se o cliente já está nessa fase, eu tenho certeza que a primeira ele já passou e já está apto a trabalhar. O que que mudou na rotina da implantação nos últimos tempos, principalmente nesse ano e meio que você está aqui? Eu acho interessante você trazer isso e como isso afetou a rotina da equipe. O que que você vê de melhoria em todo esse processo de implantação, sabe? Cara, eu vou citar dois pontos, assim. Eu Uhum. acho que o primeiro, que é o que eu tenho um pouco mais de contato, que é a gente hoje tem uma ferramenta de comunicação com o cliente, que hoje a gente usa uma plataforma, que é o Blip. Então, hoje eu consigo atender os meus clientes através dela. Antes a gente trabalhava muito com e-mail, WhatsApp, só que às vezes a comunicação ficava de Passiva? forma
muito dispersa. Sim, Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de clientes que eu estou atendendo, eles vão ter o meu contato. sim. Se acontece um imprevisto, dificilmente um outro implantador vai conseguir entrar em contato com eles, capturar tudo que eles já conseguir recapitular tudo que eles já passaram para conseguir prestar um bom atendimento. Perfeito. Com a ferramenta, por exemplo, se eu atendo um seller que está em implantação com qualquer outra pessoa, eu consigo ter um histórico, então eu consigo, consequentemente, fazer um bom atendimento. E a passagem de bastão também. Eu consigo ter, quando eles chegam no pós-implantação, bastante informação, eu consigo me comunicar muito bem com esse cliente, eu consigo ter um histórico de tudo que está acontecendo com ele, quais foram as últimas chamadas, quais foram as últimas dores ali dele, e aí a comunicação se torna muito mais efetiva. Não fica aquele negócio chato de toda vez que o cliente chama uma pessoa e tem que reexplicar toda a situação, que acaba ficando às vezes maçante, e aí às vezes acaba passando o processo de novo e demorando muito mais para ser resolvido. Então a gente Uhum. consegue ser muito mais assertivo. E um outro ponto, eu acho que tem mudado bastante, foi a estruturação ali de alguns processos de ativação de cliente, processos ali do back office que eu já não atuo tanto, mas eu entendo que é muito legal para a gente acompanhar como o cliente está. Sim. Então isso garante que, poxa, o cliente está em implantação. Só que a gente agora começa a ter, não só nós como implantadores, mas também a parte ali de supervisão, gestão do time, consegue ter uma visão melhor se o cliente realmente está ativado, Sim. se ele está usando, se a implantação está fluindo muito bem, se a Hum. implantação tem mais dores, é o legal que a gente consegue também ter mais canais de ajuda. Então, por exemplo, hoje com supervisores, a gente consegue pedir ajuda e ter até mais voz também para resolução de alguns problemas. A gente consegue entre o time também se comunicar melhor. Então tem sido bem legal esse processo de evolução, não só da equipe, mas do processo como um todo. Que legal. E aí, olhando para isso tudo, a implantação tá bem dizer ali no olho do furacão, né, Elias? Acho que vocês estão ali entre cliente, tecnologia, operação, comercial, tudo acontece ali quando a gente olha para a implantação. Como que vocês se organizam, até vocês mesmos, né, para não virar um caos diante disso tudo? Sabe, o cliente cobrando ali de tecnologia, tudo aquilo. Vocês têm alguma metodologia que acontece ali entre vocês ou acaba acontecendo mesmo? Essa frase eu vou levar para o resto da minha vida como implantador. Implantar um Magis é basicamente trocar a roda do carro com ele andando. Então é assim, cara, é esse olho do furacão. Então o implantador acaba sendo comercial muitas vezes, ele acaba sendo CS, ele acaba sendo implantador, acaba sendo técnico, sempre tentando equilibrar isso. Mas o que que a gente tem como ferramenta dentro da implantação para poder nos ajudar a tratar bem esses problemas que acontecem, poder organizar o que está ocorrendo, às vezes, ali com aquele seller, a nossa ferramenta principal, que é o HubSpot. Então a gente consegue ter os tickets ali de suporte do que precisa ser resolvido. Eu consigo ter históricos sobre tudo que aconteceu na implantação. Então, se foi implantado por mim ou qualquer outra pessoa, eu tenho um registro. Se eu tive uma personalização, um painel ali, exemplo, uma fila foi pausada de estoque, eu consigo saber e aí eu não preciso mais ficar procurando em bancos, é muito mais assertivo. Então isso traz muita praticidade pra gente, isso traz muita facilidade na comunicação, isso aí traz também muito mais agilidade também na resolução, por exemplo, às vezes de um probleminha que é pequeno, mas sem informação de tudo que já ocorreu pode se tornar grande. Top. E aí, olhando para isso tudo, Elias, o que que vocês hoje veem como o time, o que você, na verdade, vê como o time de implantação, sabe? Você acha que o time é mais o quê? Mais técnico, mais comunicativo, mais adaptável, ou, na verdade, até mais que isso. O que que o time precisa ser? Quem entra no time de implantação, o que que ele precisa ser além do que o time já é, sabe? Legal, vamos lá. Eu gosto muito do tema pessoas. Uhum. Então, é legal entender como que as pessoas se comportam, qual que é o comportamento e por que que eu tô falando disso. Vamos lá, pessoal. Para a gente ter uma linha bem clara, o processo de implantação, a gente tem muitas vezes um cliente técnico, que é desenvolvedor. A gente tem um cliente que já não tem tanta experiência com a parte técnica. Às vezes ele é só um seller que abriu uma conta e começou a ter contato com a tecnologia a partir dali, das vendas do Mercado Livre. Então, o legal da equipe da implantação é que ela é muito diversificada. Então, uma vez que eu tenho uma equipe que muitas vezes consegue ser técnica, uma equipe que consegue ser muito mais comercial, uma equipe que tem pessoas que são até um pouco mais que a gente brinca carismático, a gente tem umas brincadeiras internas, como a Isa, como o Anderson, um dia talvez vocês tenham a oportunidade de conhecer. Então, a gente consegue distribuir muito bem as implantações para o implantador. Então, tendo essa gama grande de implantadores, aí a gente consegue atender vários tipos de clientes, sanar suas dores e trazer muito mais satisfação para ele ao final da implantação.
E continuando, acho que é interessante a gente poder falar sobre isso. O que que você diria pro Elias no primeiro dia da Mais de 5, sabe? Qual conselho que você daria, puxão de orelha, motivação, se a gente poder caminhar pro fim, Elias? O que que você faria? Cara, eu acho que o conselho que eu daria pra mim, no início, é o mesmo conselho que você me deu. Aproveita a oportunidade que você tá tendo. Sim. De hoje, principalmente por estar aqui no escritório, de poder ter muita gente e absorver esse conhecimento. Uhum. Então, cara, a implantação em si, e eu acho que qualquer outro trabalho, a gente precisa aprender com os outros. Então, se tem pessoas que já percorreram um certo caminho, a gente vai ter muito a oportunidade de caminhar o que elas fizeram e ir muito além. Então, é muito importante, e é o conselho que eu daria pra mim. Ouve aqueles que já passaram por aquilo que você passou, porque sua caminhada vai se tornar muito mais fácil. Top. Perfeito, amigo. Ó, agradecer pelo teu tempo, Cara, tá? eu que tô feliz de estar aqui. Top, top. E é isso aí, pessoal. Eu acho que continuamos os nossos episódios. Hoje estivemos aqui com o Elias. É um prazer continuar falando com vocês. É isso aí. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Vamos junto. Valeu.